Oi, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a reunião do PCA-PGC. Eu acho que praticamente quase todas as pessoas aí já têm conhecimento do plano de contratação anual. Então, eu vou só... Essa reunião é principalmente para a gente padronizar algumas situações que a gente vai realizar aqui e fazer. Então, eu fiz uma apresentação breve aqui. Ela é principalmente para as unidades da reitoria, Carmo e Três Corações, mas é ideal também que as demais unidades possam também assistir, colaborar com a reunião, e também a gente possa seguir uma padronização posterior com todas as unidades, ok? Então, eu vou apresentar de forma, acho que mais sucinta aqui, eu acho que praticamente todos aqui, principalmente os demandantes das unidades, principalmente aquelas que a PROAD foi esse ano, entendeu? Ela estabeleceu algumas relações, explicou o PGC, falou, e também o pessoal da reitoria, que a gente sim está em contato aqui, ok? Vou tirar só a minha tela aqui e vou para a apresentação, só para ficar mais leve aqui, pessoal. Antes disso, deixa eu ver só se o Honório Fabrício está na reunião. Quer falar alguma coisa? Acho que eles não estão. Depois, no final, eu deixo para eles falar, ok? Pessoal, então, aqui, ó, na apresentação aqui, só informar para vocês de forma rápida aqui, então, a indicação dos responsáveis pelo PGC. Eu sou demandante do PGC, eu sou responsável do PGC, por quê? Cada unidade faz de uma forma discricionária. E é ideal que aquele que conhece o produto, que sabe o produto, que vai saber o que vai gastar, e principalmente aliado ao setor de compras e aos setores de orçamento, tenham ciência e auxílio a fazer, entendeu? Então, na reitoria aqui, Carmo Três Corações, a gente sempre faz anualmente uma portaria de indicação dos demandantes do PGC e também da unidade de compras e da autoridade competente que é delegada aqui, entendeu? Então, a gente tem a portaria atual aqui, que é a 1549, ela tem validade de 1 ano, a gente normalmente ela vai renovar ela daqui a uns dias, né? Normalmente a gente solicita, principalmente aos diretores, pró-reitores, responsáveis das unidades, no caso aqui em reitoria Carmo Três Corações, quem serão os responsáveis daquele período. Então, a gente tem um período de 1 ano para a gente fazer. Logicamente, o PGC ele dura mais de 1 ano, igual várias webinários pelo Ministério da Economia e hoje o Ministério da Gestão, PGC em média 3 anos, que é o PGC que foi executado, você deve verificar, o PGC em execução e o PGC em planejamento, que você vai fazer ele ainda, ok? Então, deixei aqui a legislação própria do PGC, então, ela é a Lei 14.133, que é a nova lei de licitação. Hoje a gente tem a Lei 866, a Lei 866 nem prevê o PGC, ela é feita através de instruções normativas ou os decretos. A nova lei de licitação já prevê o plano de contratação anual, que ele está já na legislação. Anteriormente era até uma instrução normativa do PGC, a hierarquia dele, a gente fala que as leis não têm uma mais válida que a outra, mas porém, hierarquicamente, uma é maior que a outra, querendo ou não. Então, ano passado eles fizeram um decreto do PGC, então o decreto 10.947 de 2022, ok? E também, outra legislação importante para observar também no plano de contratações anual é a portaria das SEGES, que é a portaria de governança nas contratações públicas. Por que essa portaria é importante? A governança, na verdade, ela vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas criar todas as estruturas que a gente faz, a gente precisa de regulamentos. Então, os regulamentos já estão aí. Então, a gente tem a portaria de governança, onde criou as rotinas do PGC, que foi através do Ministério da Economia, hoje o Ministério da Gestão. Então, a gente tem que seguir
Então, o que foi determinado para a gente como órgão CISG da Administração Pública Federal, a gente tem que seguir as regras impostas. A gente não pode criar umas regras, a gente pode talvez criar alguns procedimentos dentro da unidade ou dentro do IEF de Minas. Então, aqui o decreto 10.942, principalmente a gente tem que atentar sobre ele que vai falar sobre tudo do PGC. Deixei aqui também para vocês, aqui tem um link, pessoal, depois se vocês quiserem entrar, para os demandantes mais antigos que não acompanharam essa evolução no PGC, fizeram somente em 2022. O ano passado, o PGC, ele teve, o ano passado não, é o ano passado mesmo, o PGC, ele teve a migração, então antes era feita sempre por item, e agora o PGC, ele é feito por demanda. Qual demanda, pessoal? Era a demanda do DFD, que é o Documento de Formalização da Demanda. Então, a gente não vai fazer que precisa agora de 10 mesas, 10 cadeiras, 10 armários. A gente vai fazer uma demanda de materiais e móveis de escritório. Então, a gente vai fazer a demanda justificativa, vai ser única para materiais de escritório, e não mais a gente vai fazer por item, igual era feito antes da migração. Ok? Em relacionado ao PDC, sempre o demandante, a unidade de compras ou a autoridade competente, tem que estar cadastrado no PGC. Qual que são esses cadastros? Para quem, principalmente quem ainda não é cadastrado, os novos integrantes do PGC, e principalmente aqueles que talvez perdeu uma senha ou mudou de setor, ou vai mudar de atividade dentro do PGC, então está aqui. Então, quando vocês pedirem para o seu cadastrador parcial da unidade aí, ou cadastrador parcial da reitoria, se for o caso da reitoria, ou cadastrador parcial, exemplo de Machado, Confidentes ou Muzambinho, entendeu? Vocês têm que já identificar qual perfil que vocês querem. Então, o perfil é o PCA Requi para o demandante. Quem faz parte do setor de contratações, unidade de compras, que é o PCA Unicomp, e quem é autoridade competente, seja ela a autoridade competente, diretor ou delegada pela autoridade geral, ela é o PCA autor. Eu indico também que vocês tenham o perfil, principalmente quem é do PGC, não vou falar aqui sobre o ETP ou outras situações, e também solicitem o perfil fase interna 1, que é o fase INT 1. Para que ele vai servir? Ele vai servir depois para fazer o ETP e também o TR digital. Então, quem for novo aí ou quem precisar, já solicita o perfil demandado, e o fase interna 1, acho que para todos vai ser importante aí. Então, já é bom que solicite. Quando a gente tiver reuniões sobre o ETP, ou fase TR digital, ou gestão de risco, é ideal ter esse perfil fase interna 1. Aqui eu coloquei 2 links aqui na apresentação, como que é feito o acesso ao PGC e como trocar a senha. A senha deve ser trocada mensalmente, entendeu? E não deve esperar mais de 90 dias para trocar a senha, senão você perde o acesso, você tem que solicitar um novo acesso ao seu cadastrador parcial, ok? Então, marque um dia lá, todo dia, 10, 15, 20, você deve trocar a senha, entendeu? E não ultrapassar 90 dias. Quer trocar 2 meses, não tem problema. Então, tem que fazer uma troca de senhas, sim, de forma constante, ok? A elaboração do PGC. Então, eu coloquei aqui o plano de contratação anual, ele tem prazos, conforme o decreto 947. Então, o primeiro prazo, qual que é o primeiro prazo? Então, existe o prazo que quando você está em elaboração, planejamento, ele é sempre realizado no ano anterior à execução. Então, para o PGC de 2024, eu tenho que fazer o PGC no ano de 2023. Então, eu faço o plano de contratação
de um ano no ano anterior. E qual que é esse prazo? Esse prazo aqui é só para avisar vocês, pessoal, mas eu não fiz esse ano, já passou o 1º de abril, depois eu vou explicar o prazo, depois eu explico por que a gente não não é que avisou, a gente todos já estão acostumados praticamente relacionado à PGC, a gente estava aguardando somente relacionado à modificação do sistema. Então, o sistema agora está estável, então a gente vai iniciar ele aqui. Então, o primeiro prazo, é adequado fazer o PCA quando? De janeiro até o dia 1º de abril. Então, todos os demandantes, eles vão fazer o PCA, começar a elaborar o PCA, sempre do dia 1º de janeiro até o dia 1º de abril. Ok? Esse é o prazo adequado para fazer o PGC. Ah, mas eu não sei minha piloa, eu não sei quanto que eu vou gastar, eu não sei o que eu vou fazer. Tranquilo, não tem problema. Então, aí eu vou explicar daqui a pouco. Então, o primeiro prazo é até o dia 1º de abril. As unidades de compras têm que fazer a consolidação e criação de todas as contratações que eu vou mostrar depois para vocês aqui, até o dia 30 de abril. O que é consolidar? Consolidar é pegar todas as demandas de forma semelhante que serão realizadas numa mesma licitação e fazer apenas uma licitação. E aprovação pela autoridade competente, seja ela a autoridade competente de fato ou delegada, até a primeira quinzena de maio. E nisso vai gerar os DFDs, que é o documento de formalização da demanda, e as contratações do PCA. E também vai ser publicado tanto no PGC quanto no PNCP, ok? Então, aqui eu tinha colocado o acesso, então tem vários links lá na apresentação, depois vocês podem ir verificando, ok? Por que que eu não falei para vocês do primeiro prazo, pessoal? Só para vocês entenderem. O sistema ainda teve a migração, a gente estava aguardando para verificar qual forma que a gente ia utilizar e qual adequação que a gente ia colocar. A gente estava aguardando principalmente que saiu de uma estrutura que colocava todos os itens, independente se ia contratar ou não, para uma estrutura que a gente vai fazer o PCA de forma adequada, ordenada, e somente aquilo que a gente necessita fazer a licitação. Então, a gente tem a licitação e tem a contratação de fato. O que é a licitação? A gente faz um registro de preço e deixa o preço registrado. A contratação de fato é a partir do momento do empenho ou do contrato assinado. Então, todos os itens que forem licitados, ele deve constar no PCA. Ah, mas eu vou fazer tudo que eu preciso? Eu tenho orçamento de R$1 milhão, eu vou fazer 10 milhões de reais? Ok, você pode até fazer, desde que você licite todos esses 10 milhões de reais e vai fazer e seguir o cronograma, você pode fazer sim. O que eu sugiro é que faça sempre no PGC aquilo somente que você tenha certeza que vai licitar ou vai realizar uma contratação direta. Por quê? A partir desse ano, a gente vai ter que justificar o PGC conforme relatórios encaminhados ao Ministério da Gestão. Então, o decreto agora, ele obriga a gente a colocar justificativo por que aquele item colocado no PCA, no sistema PGC, não foi licitado ainda. Então, vai ter a revisão, vai ter a possibilidade de fazer as alterações do PGC para fazer, mas a gente vai ter que informar, sim, o Ministério da Gestão, conforme relatórios, a partir de julho agora, depois de julho, setembro, outubro, sobre por que a gente não seguiu o cronograma. Então, a gente vai ter que justificar, sim. Esse segundo prazo aqui é o que a gente vai utilizar para 2024. Então, reitoria, carne de três corações e as demais unidades que não fizeram planejamento, no primeiro prazo, perdi o primeiro prazo. Não, tranquilo, pessoal. Não a gente sabia desse segundo prazo, o segundo prazo ele já está determinado na legislação. Qual que é o segundo prazo? Sempre no ano anterior à execução também, entendeu? Então, o PGC 2024 a gente vai fazer este ano agora.
E qual que é o prazo? O prazo, ele é, na verdade, contínuo. Então, o prazo está aberto lá. Por que, que é o dia 15 de setembro ao 15 de novembro? Esse prazo é o prazo que a autoridade competente ela tem para fazer a autorização e inclusão no PGC. Então, você já... Ah, mas eu sei hoje que eu vou comprar um ano que vem. Eu tenho certeza que vai ser feita uma licitação. Eu posso colocar agora, como demandante? Pode colocar agora sim. Não precisa esperar o dia 15 de setembro. Entendeu? Mas o ideal é que você reveja, verifique que vai ser licitado ou realizada a contratação direta no ano posterior. Então, posso colocar agora, a unidade de compra já pode fazer a adequação e criar uma contratação, e somente dia 15, entre 15 de setembro e 15 de novembro, ela vai poder ser avaliada pela autoridade competente. Posso deixar um pouco mais para frente para eu planejar? Eu acho até ideal. O mês de agosto, então, eu já vou começar a fazer, a lançar minhas demandas, vou verificar o meu planejamento agora, o que eu preciso, o que eu necessito para o ano que vem. Em agosto, eu já vou começar a fazer os lançamentos no sistema. A unidade de compras da unidade ou da reitoria aqui já vai avaliando, e quando chegar dia 15 de setembro, a autoridade competente ela já vai conseguir fazer a inclusão dessa demanda dentro do sistema, ok? Então, de 15 de setembro a 15 de novembro, a gente pode, a autoridade competente ela vai ter a possibilidade de fazer essa inclusão, ok? Então, mas eu vou deixar para fazer dia 10 de novembro. Muitas vezes o sistema está travando nesse prazo. O sistema, principalmente a autoridade competente, pode ser que ela viaje, pode ser que ela tenha compromissos, que não pode estar lá. Então, sempre aconselho já deixar pronto, por exemplo, começar em agosto, setembro, já fazer, ok? Para que até novembro a gente consiga fazer. Tenha um, dois em novembro, tranquilo. Mas deixar tudo para novembro eu acho um pouco temerário a gente fazer essa criação. Tem uma outra possibilidade de adequação do parque. Adequação que eu falo é inclusão, revisão, alteração. No caso da reitoria Carmo Três Corações, somente a TI, esse ano que eu pedi para fazer, colocar alguns itens, e a DDRI, através do setor do Reginaldo, no caso da DML, a gente colocou demandas no PGC no primeiro prazo. Falei, não, coloque agora, para a gente verificar o que a gente vai precisar mesmo, somente no mês de setembro, ok? Então, tem uma nova possibilidade, a possibilidade é a quinzena posterior à LOA, só que a gente nunca sabe quando a LOA é aprovada, então a gente meio que descarta esse prazo. Após a colocação do PGC pela autoridade competente, aí vai ser publicado no PNCP, e também a gente está colocando no site. Então, as demais unidades que tiverem no PGC, a gente solicita também que coloque nos prazos. Então, a gente colocou aqui o PGC de 2022, 23 e 24 está aqui. Então, aqui, esse aqui já está executado, a gente não consegue fazer. Esse aqui está em execução, que é o 23, e o 24 em elaboração ainda. Então, se eu clicar aqui no 24, ele vai dar uma planilha aqui, que eu já, principalmente as unidades de compra consegue fazer, que então é o perfil. Ele dá todos os PGCs já aprovados aqui. Então, 24, como a gente deixou para o segundo prazo, então tem poucos aqui. Então, vai ter aqui contratação de LP, assinatura, abastecimento, ok? Aqui é o número da contratação que foi criada e vai ter o número do DFD, ok? Da documentação da formalização da demanda. Aqui, ok? Se eu pegar de 2023, ele vai ser um pouco maior, logicamente, que está executado. Coloquei aqui o prazo que ele foi atualizado em abril de 2023.
O de 2024, ele não vai ser alterado, porque principalmente somente vai ser alterado somente em setembro. Igual eu expliquei para vocês ali. Vocês podem colocar, mas ele não vai estar autorizado e aprovado pela autoridade competente, então ele não vai estar no sistema o 2024. O 2023 ele já está no sistema. Então está aqui todas as contratações baixadas aqui, ok? E aqui no Portal Nacional de Contratações Públicas, você pode também consultar o PGC. Você pode colocar aqui Sul de Minas Gerais, e ele vai aplicar aqui. Hoje, o nosso PGC 2023 está 103 milhões. É um pouco incoerente em virtude, principalmente, do orçamento que a gente tem hoje aqui, ok? Então, aqui, cada unidade tem a sua demanda indicada aqui, ok? Reitoria, na verdade, é Reitoria Carmo de Três Corações. E quando o PGC está em execução? Então, eu tenho o PGC em 2023, esse ano, eu preciso adequar ele. O que é adequar? Adequar é eu incluir, alterar ou excluir itens ou demandas do PGC. Eu não falo mais itens, porque agora é demandas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no sistema e fazer essa possibilidade. Quando é apenas inclusão, na reitoria a gente está seguindo o seguinte sistema. Você entra no sistema automaticamente, faz o DFD dentro do sistema, coloca a justificativa da contratação do objeto, não falo mais do item, da demanda, e também coloque em acompanhamento a justificativa por que o PGC não foi adequado, realizado no prazo correto. Qual que é o prazo correto? Sempre no ano anterior à execução do planejamento. O planejamento sempre no ano anterior. Então, a gente faz o planejamento sempre de 2023 para 2024, 2024 para 2025. Então, a gente tem que justificar. Ah, surgiu um TED, então não estava previsto. Então, a gente vai colocar lá que, em virtude da transferência e execução descentralizada, de forma intempestiva, foi incluída para contratação. Então, é uma justificativa. Ah, surgiu uma emergência. A gente vai colocar também. Surgiu a necessidade, o número de alunos previstos no ano não teve, o curso fechou. É uma justificativa. Também o curso abriu de forma até o PGC não tinha sido realizado. Então, essas são justificativas. Eu não posso falar justificativa que eu esqueci de colocar. Não existe isso. Então, eu tenho que ter noção que a gente vai, tem que fazer quando é inclusão, colocar essa justificativa. Quando é alteração, é um pouco mais complicado. Então, eu posso, talvez, verificar somente com as unidades de compra, para ver, principalmente, para fazer essa adequação. O que é alteração? Você tem que ir lá voltar à contratação, depois voltar ao DFD para a elaboração. Ok? Aí, nisso, cada unidade está fazendo uma forma. A gente fazia sempre, quando é alteração ou exclusão, um ofício no SWAP, entendeu? A gente vai tentar fazer dessa forma o ofício no SWAP quando vai alterar o item. Informar quais itens vão ser alterados. Aí dentro, depois da documentação da demanda, você coloque qual alteração, se caso for alteração, o que foi realizado, por que foi realizado. Ok? Vai gerar um novo DFD, e nesse caso aqui, a autoridade competente não tem prazo, ele realiza a adequação durante o ano todo. Ok? Então, relatórios de risco. Então, a gente sempre tem que fazer igual eu expliquei inicialmente aqui, dei uma breve pincelada aqui. Durante o ano de execução do PAC, o que a gente vai ter que fazer? Fazer no mínimo, três relatórios, um em julho, setembro e novembro. O que foi executado no PGC? Então, a gente tem
quais PGCs a gente utilizou. Então, quais contratações a gente fez. Então, aqui, vou pegar o exemplo aqui de 2023. Então, esse aqui é o PAC. Então, essa contratação aqui, a 3/2023, desse ano aqui, eu já fiz. Aqui é objeto geral. Aqui eu vou entrar. Aqui, ó. Então, louças e artigos de mesa. Eu fiz esse ano já. Estava previsto aqui para fevereiro. Eu tenho que olhar e falar que foi feito. Ah, o que não foi feito. Ah, mas esse prazo aqui já passou e não foi feito. Eu tenho que fazer o relatório falando que isso não vai ser comprado mais. A, a licitação ainda tem prazo, sim, de fazer, porém ela tem que receber a demanda do setor requisitante. Ela não pode ficar esperando uma coisa que estava previsto para fevereiro, chegar em julho, agosto, setembro. Então, o prazo tem que estar correto, entendeu? Dentro do DFD, para a realização. Então, vai ter que. Esse relatório de risco, agora, ele é obrigatório conforme o decreto. A gente, mas eu não quero fazer. Não, agora tem que fazer esse relatório e encaminhar para o Ministério da Gestão. Não sei ainda. Provavelmente eles não abriram ainda, eu acho que eles devem estar esperando no mês que vem para abrir, mas esse relatório é obrigatório fazer. Já vai fazendo, talvez, em planilha ou outra situação, que vai ser obrigatória ter esse relatório. Então, esse relatório, ele provavelmente vai ser encaminhado à autoridade competente e encaminhado também ao setor demandante, por que não fez aquela demanda. Entendeu? E, no caso aqui, através do relatório, a gente pode revisar. Algumas situações você vai ter que excluir o item e algumas situações revisar o prazo. Esse ano a gente não precisou, a gente não teve dinheiro. Por isso que eu falei, coloque apenas as situações que a gente for apenas licitar. Mas eu não tenho dinheiro para contratar. Mas vai fazer o registro de preço? Sim, vai fazer. Então, você coloca no PGC. Aquilo que você nem tem certeza que vai fazer a licitação, não coloque no PGC. Por quê? Porque aí vai ter que fazer o relatório de risco, vai ter que ser demandado para fazer uma justificativa, para ter uma interação e vai ter que você ficar justificando toda vez por que não está sendo comprado. Por que você não fez a requisição. Ok? E também as contratações vai ser devolvida para os demandantes. Sobre o documento e formalização da demanda. Então, esse é o passo aqui. Eu coloquei aqui. Eu não vou explicar como é que faz, depois eu mostro só no sistema. Então, coloquei como que faz um DFD na prática. Então, quem tem acesso à planilha aqui, já coloquei para vocês aqui. Tá? Aqui alguns webinários do PGC, a reunião que a gente já fez. O manual aqui que eu coloquei do PGC também, como que faz o DFD. Então, vocês verifiquem lá depois e verifica como que faz um DFD. Vou mostrar somente um a título de exemplo depois aqui. Então, do PGC e o DFD. Então, quem será o responsável do DFD? Será o demandante, que será o responsável pelo DFD digital. Ele vai incluir diretamente no sistema compras.gov.br. Entendeu? Para contratações previstas, principalmente que quando for material, o que a gente tem que fazer? A indicação e a orientação da reitoria aqui, que sempre seja por classe, nunca por item. Mas o campo X quer fazer por item. Tranquilo. Então, a unidade X é responsável por sua padronização. Por que eu estou sugerindo aqui fazer por classe? Porque você colocar materiais de escritório, você coloca lá um valor R$100.000, depois, no momento da requisição, você pode definir já qual quantidade você vai querer e o que você vai comprar. Porque antes a gente tinha que fazer o quê? Principalmente materiais. Já colocar, eu quero 10 mesas, 10 cadeiras, 10 armários, 10 escrivaninha, 10 armário pequeno. Então eu tinha que colocar,
eu tinha 100 mil reais para gastar com móveis, eu colocando todos os itens ficou em 500 mil. Então, eu não vou ter o 500 mil até para listar e nem para contratar. Então, já na hora da licitação, com o estudo técnico preliminar, eu já verifico o que vai ser licitado mesmo e coloco lá, ok? Quer fazer por item? Pode fazer. A regra da reitoria, principalmente aqui, para os Carmo de Minas, Três Corações, a indicação para os demais campos é colocar por classe, ok? Serviço aí já não tem como fazer classe, então, serviço você tem que colocar qual serviço. Então, terceirização ou outra situação, você vai ter que colocar o serviço. DFD, você não vai fazer um DFD para cada material ou classe, não. Então, você vai fazer um DFD quando você for fazer uma licitação. Então, eu quero uma licitação de materiais de escritório. Então, o material de escritório vai ter 3, 4 classes dentro dessa possível licitação que você vai realizar. Então, você vai fazer uma demanda própria dentro do DFD, que a justificativa vai ser a mesma. TI, então TI tem materiais de consumo, que é uma classe, tem equipamentos TI, que é outra classe, e pode ter materiais de telefonia, que é outra classe. Então, você vai colocar todos os materiais, vai ser uma licitação única, você faz um DFD e vai ser a licitação. Por quê? Porque senão depois a unidade de compra, você fazer cada item ou cada classe identificada dentro por DFD, vai ter que ficar consolidando muitos DFDs e você vai perder tempo fazer vários DFDs também. Como vai ser uma licitação só. Então, faça um DFD só para cada licitação que for prevista, ok? Aqui eu coloquei aqui que eu já tinha falado, se for somente inclusão, não precisa abrir processo no swap ou situação, faça a inclusão dentro do sistema e coloque a justificativa por que não foi colocado, não foi feita. Lembrando que tem a justificativa do objeto, da demanda, e tem a justificativa por que não foi colocado dentro do prazo. A justificativa dentro do prazo é ideal colocar no campo acompanhamento, ok? Aqui, terminando aqui, então vai ter o cronograma, então o cronograma do PGC, ele vai sair no sistema, depois eu mostro para vocês aqui. Tem que ficar fazendo acompanhamento das contratações, se o cronograma está sendo seguido. E também vai ter o relatório de risco, conforme vai indicado para vocês aí. Para as unidades de compras, então, vai ter que fazer a consolidação das demandas. Por isso que é ideal fazer, talvez, um DFD, porque aí você não precisa ficar juntando DFD X, DFD Y, talvez você vai juntar somente o DFD do setor de almoxarifado e talvez o DFD do setor de agropecuária para formar uma licitação. Então, você juntou lá, consolidou 2 DFDs de 2 demandantes. Aí, tranquilo. O duro é um demandante fazer 10 DFDs que depois deve ser agregado e consolidado. Então, faça um DFD por contratação. Aí fica um pouco mais fácil para a unidade de compras fazer esse trabalho. E também fica mais fácil para o demandante fazer. Ele vai fazer a demanda tudo em um documento. Vai colocar somente os itens ou as classes que forem contratadas. Lembrando que o quê? Hoje é ideal que separe alguns tipos de licitação. Então, conforme os modelos de editais da AGU, a gente tem licitações de material, no caso, tem licitação de serviço comum, licitação de serviço de terceirização, tem licitação de obras, serviço de engenharia e licitação de TI. Então, é ideal que você não coloque material comum com material de TI. Então, o TI faça separado, porque vai ser uma licitação específica. Mesma coisa a obra, mesma coisa a serviço. Somente aquilo que não for possível contratar de forma separada, que você precisa do material e do serviço, por exemplo, serviço de instalação junto, você coloque junto, ok? Mas para tentar verificar, tentar adequar os editais respectivos para a gente fazer esse DFD. Lembrando que o DFD, ele
é o primeiro passo, mas ele vai refletir em todas as situações que a gente for fazer durante o processo. Ok? Depois da consolidação e da aprovação da unidade de compras, ele passa para a autoridade competente, conforme o artigo 12. Entendeu? Aqui a gente tem a delegação de competência, a consolidação de todos os planos das unidades descentralizadas, a gente está disponível no decreto, mas o sistema ainda não permite. Então, a gente, não permite ainda a gente consolidar Machado, Confidente, Zamin, Poços, Passos, Pouso Alegre, no único DFD. Então, a gente está esperando, talvez, o sistema fazer e a gente se adequar. E para isso também a gente precisa de uma padronização. Essa padronização, a gente vai ter que buscar, verificar como que faz, e posteriormente a gente tem que padronizar os DFDs. Por enquanto, cada unidade que possui a UASG de origem, ela faz o seu DFD na sua UASG de origem. Então, o Zamin vai fazer na 158303, Machado na 04, Confidente na 05, e assim sucessivamente, com exceção de Carmen e Três Corações, que vai ter que fazer na 158137, ok? Então, a centralização, a unidade 158137 não vai ser utilizada para todas as unidades no PGC, somente quando for licitação. PGC é a unidade de origem que vai ser realizada, ok? E realizado o DFD, a aprovação pela unidade de compras e a aprovação pela autoridade competente, vai ser feita a compatibilização da demanda. Então, a gente vai ter que... O DFD é o primeiro procedimento, a gente depois vai fazer o CISEC. O CISEC ele vai entrar em adaptação, a gente, possível, já tem uma reunião na próxima semana agora, a gente vai tentar melhorar o CISEC para que a gente coloque tanto o número do DFD quanto o número da contratação. Ok? Por que eu tenho que compatibilizar? O novo TR digital agora, da nova lei de licitação, ele exige que você coloque o número do DFD e da contratação. Então, por isso que a gente tem que ter o conhecimento do DFD. Então, falei inicialmente lá do fase interna 1, possivelmente, talvez você que é demandante do PDC também vai ser uma das pessoas que podem fazer o TR digital, ou vai estar compartilhado o TR digital com você para colocar o DFD. Ok? Então, a gente vai tentar trabalhar todos os documentos que forem no sistema compras.gov.br, a gente vai tentar fazer, entendeu? Termo de referência já está migrando para digital. Um novo decreto de ata de registro de preço, ele já prevê a ata digital também. O edital possivelmente vai ser no compras.gov.br, então a gente vai ter que acostumar, além do swap, também com compras.gov.br, ok? Pessoal, vou apresentar aqui de forma rápida, aqui vamos ver se o PDC aqui, já estou com acesso logado aqui. Então, aqui 2024. Então, DFDs da minha UASC, meus DFDs. Então, por que da minha UASC? Da 158137. Cada um vai ter um aqui. Ah, mas eu quero criar um novo DFD. Vou criar um aqui só para a gente ter noção aqui. Então, DFD já é o 79 e eu que estou criando aqui. Qual data que eu vou colocar aqui, pessoal? A data que eu vou colocar aqui é a data de conclusão da licitação, da data que eu preciso do objeto, ou da ata de registro de preço. Ah, mas não é a data que eu vou começar a fazer a requisição? Não. Então, se eu preciso do objeto aqui, eu preciso de um serviço aqui, um treinamento. Eu preciso para julho do ano que vem. Então, eu vou colocar aqui, ó,
1º de julho de 2024. Entendeu? Aí eu vou mandar esse, que eu preciso para 1º de julho de 2024, eu preciso mandar para esse aqui, que esteja empenhado, para o setor demandante depois. Qual que é a área requisitante? A área requisitante já está pré-determinada aqui. Então, aqui na reitoria, a gente já determinou, entendeu? Com o ASO 15137. Então, tem aqui a Campos Avançado Carmo de Minas, Três Corações, Asconda, DRI, Gabinete, PPPI. Então, tem aqui, entendeu? Então, aqui, eu estou pedindo para a PROAD. Eu posso pedir para outro setor? Pode também, entendeu? Não há nada que obsta aqui. O que é objeto? Treinamento, licitações e contrato. Qual que é a minha prioridade? Baixa, média, alta. Baixa é quando aquilo que eu preciso, mas se eu não tiver, eu não vai fazer tanta falta. Mas eu preciso daquilo lá, é obrigatório, mas só que se tiver cortar o orçamento, o meu vai ser o primeiro. Mas eu preciso daquilo lá. A média, eu preciso. Se ficar sem, vai fazer falta alguma coisa. Então, provavelmente alguém vai ficar sem. Só responder a Virgínia aqui, desculpa, Virgínia, que eu não vi antes. Esse relatório de risco é por UAS, então a gente vai ter que. A 158137 engloba Três Corações, Carmo de Minas e Reitoria. Entendeu? As outras unidades vão ter que fazer seu relatório de risco também. Então aqui eu vou. E alta. É quando é obrigatório. Então a lei obriga eu ter aqui. Se eu não fizer, eu não vou ter profissionais treinados e não vou poder fazer licitação. Entendeu? Se eu não tiver água, energia elétrica, entendeu? Então, a alta, e eu tenho que justificar. Aqui, eu vou colocar aqui, ó, exigência legal. Entendeu? Preciso ter que ler. Vou colocar necessidade. Aqui, exigência legal. Vou colocar material ou serviço. Nesse caso aqui, é serviço. Então, o que eu vou adicionar? Vou vir aqui e vou adicionar um serviço. Treinamento. Capacitação. Então, qual que é o grupo que enquadra aqui? Ah, eu posso. E aqui eu coloco o valor. Vai ficar em R$ 20.000. Tá aqui. Se fosse material, pessoal, se eu fizesse uma contratação de material, então eu preciso colocar a classe do material. Então, a classe do material, eu vou pesquisar o material aqui. Computador. A classe do computador é a 7010. Posso colocar o item? Até poderia, entendeu? Aqui, ó, nem está abrindo para mim colocar aqui, mas abre sim, entendeu? Se eu quiser detalhar aqui, ele vai abrir. Poderia colocar e detalhando, mas qual item que eu quero? Mas aí, o ideal é que você coloque a classe, a 7010, que é a melhor, eu creio que é mais adequado a gente colocar. Então, vou colocar aqui computador. Então, e coloco o valor total. Eu não vou precisar ficar a quantidade. Eu quero
Vou pôr 10 mil reais aqui, entendeu? Olha lá, eu coloquei computador também, mas não é o caso aqui, vai ser só o treinamento. Posso excluir aqui também, posso alterar, posso colocar mais craft aqui, entendeu? E vou colocando, desde que seja a mesma licitação, a mesma indicativa, o mesmo objeto, tranquilo. Responsáveis, então eu vou colocar, eu vou colocar aqui o meu CPF, escolho o que essa pessoa é, agente de contratação, pregoeiro ou sou demandante. E coloco o responsável aqui, entendeu? Precisa de mais pessoas para colocar? Coloco também. Ok. Acompanhamento. Esse acompanhamento aqui, vamos colocar aqui. Vamos colocar um responsável aqui, só para vou tirar só para pôr os PF meu aqui. Coloquei responsável aqui, entendeu? Acompanhamento. Aqui eu vou adicionar, se fosse uma demanda extemporânea do mesmo ano, então, inclusão em virtude da necessidade emergencial, em virtude. Você tem que colocar aqui a justificativa, entendeu? Quando for. Mas eu estou fazendo no prazo correto, então eu não vou colocar, entendeu? Eu deixaria em branco aqui. Aqui, pessoal. Eu quero colocar mais pessoas para editar. Ele não é responsável, mas eu preciso colocar o fulano de tal para editar. Eu pego o CPF dele, ele vai ter que ter o acesso também ao PDC, e ele pode editar também. Pode colocar como leitor. Ok? Quando, principalmente, só explicar isso aqui, quando você trabalha em dupla, setor seu, é você e mais um que é o responsável, coloque também o seu substituto aqui. Se você sair de férias, ele vai ter a possibilidade de adequar o PGC aqui como responsável, entendeu? Então, é ideal fazer isso aqui. Aqui, relacionamento. Por enquanto não é nada, entendeu? Poder tá todos os campos preenchidos aqui. O que eu vou fazer? Vou enviar o DFD. Aqui, o orçamento excede o limite. Deseja prosseguir? Cada unidade depois, esse aí vai ser o orçamento ou DAP responsável orçamentário. Pode colocar limite orçamentário por unidades, entendeu? Eu coloquei aqui na PROAD 100 mil reais. Então, eu estou passando o meu orçamento aqui. Vou mostrar para vocês depois. E ele está enviado. Depois que ele está enviado, ele vai para a consolidação das demandas. Aqui na gestão de áreas, principalmente o pessoal da unidade de compras, consegue verificar aqui. Então, eu posso já colocar aqui tantos mil aqui para Carmo de Minas, deixar 3 corações, a PROAD aqui, ó, tá zero, ó, já passou aqui, ó, tá devendo 50 mil. Poderia fazer o quê? Unidade de compras, vou colocar aqui, PROAD tem 100 mil reais. Então, ela tem um saldo aqui, então posso dividir por áreas também, entendeu? Que ela pode licitar durante um ano ou de acordo com o orçamento. A unidade de compras, a partir do momento que chega, ela vai receber o DFD aqui. O DFD, ela recebe por CRAS também, entendeu? Então, ela já, aqui, ó, CRAS computadores, CRAS gestão, entendeu? Um DFD pode ser 2 contratações também, entendeu?
Mas é ideal, tá tudo no mesmo DFD que ele coloque. Então, eu precisei do dia 1º de julho, do treinamento. Aqui eu coloquei só de exemplo, pessoal. Eu vou vir aqui, criar a contratação. Esse aqui é uma contratação que está aberta. Então, eu quero criar uma contratação. Então, eu vou criar a contratação. Treinamento. Licitação. Vai ser inexigível. Eu sei já a inexigibilidade, eu já coloco. São sucinta o título. Categoria é um serviço. A data para conclusão. Dia 1º de julho. O setor de licitação dá para entregar? Coloco a data de conclusão. E ele tem que começar quando? No mínimo, inexigibilidade. Põe aqui, no mínimo, 1 mês antes. Entendeu? Ah, mas pode ser mais? Pode ser 2 meses antes. Veja só, não é segunda ou domingo. Concluo. Unidade de compra, sei tudo certo. Encaminhou para contratação. E aqui, eu vou colocar aqui segundo, como é para 2024, prazo de revisão. Conforme o decreto. É para o ano que vem. Se fosse uma licitação deste ano, vai chegar para a autoridade competente, aguardando aprovação. A autoridade competente aqui vai clicar aqui e vai aprovar. Não vou aprovar aqui, porque eu vou voltar ele aqui. Pessoal, tranquilo, dúvidas? Vamos voltar aqui, né? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Pessoal, vou só cancelar a gravação aqui para não ficar muito extenso o vídeo, ok?